o autor do livro Gestão 3.0, a crise das organizações, que é esse livro que todo mundo deve ter recebido. Não sei se deu tempo de ler, porque a gente você não recebeu porque o gerente não deu tempo de dedicar a pessoa. Eu estava explicando para o Neco que a gente está vivendo um momento de leilão e de melhoria, um pouco conturbado. Pessoas estão inseridas dentro de projetos, então não está dando tempo, estão sufocadas. Mas espero que as pessoas tenham um pequeno tempo para se dedicar a esse projeto, que é um projeto extremamente interessante para a agência. Ele tem como objetivo principal tentar adaptar a NTT, ou tentar migrar gradativamente a NTT para uma nova realidade digital que a gente tem observado na sociedade hoje em dia. Então a gente tem como objetivo tentar melhorar a nossa parte de comunicação, a nossa gestão, baseada em conceitos que estão sendo já utilizados pela sociedade, principalmente depois da vinda das redes sociais, das mídias sociais. Então, o Neco vai ficar esses 3 dias com a gente. Eu trouxe conteúdo também, né? Depois eu trago. A gente tem um conteúdo programático que vai ficar 3 dias com a gente aqui, até sexta-feira de tarde. E não vou me estender muito, quero que a gente não perca mais tempo, que o Neco comece a falar um pouco para a gente o que está acontecendo nesse mundo que tem levado as organizações a uma reflexão. As organizações estão ficando um pouco confusas em relação a tudo isso que está acontecendo. Vide as revoluções, vide as manifestações de rua que as pessoas foram fazer. Tudo isso também é acelerado pela questão dessa sociedade em rede. Então, Neco, seja bem-vindo. Acho que a gente vai estar com um time completo um pouco mais tarde, mas vamos dar por aberto aí. Bom, primeiro eu te agradecer aí o esforço que você fez aí para me trazer aqui, para a gente estar junto. Nesse primeiro momento, minha ideia agora é conhecer vocês, pedir que, como a gente... Não sei se vocês conhecem um conceito agora que o pessoal está usando, que chama aula invertida. A aula invertida, o aluno vai para casa, recebe um material didático e vai para a escola discutir, né? E na verdade, eu vou mostrar um pouco a dinâmica que a gente vai fazer, é um pouco diferente do tradicional, mas eu queria primeiro, como vocês tiveram possibilidade, ou quase, algumas pessoas não receberam, mas muita gente recebeu, eu queria que vocês se apresentassem, dissessem o nome, dissessem qual é a expectativa em relação ao nosso encontro e, se ler o livro, o que vocês acharam, o que foi, o que impactou, o que não impactou, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, e a partir daí a gente pode começar do que vocês vão trazer, a gente começa. E aí eu queria, pode ser aleatório, não precisa seguir uma ordem não. Quem quer começar? Vamos lá. Felipe, né? Sou das Superintendências de Estudos e Pesquisas. Não li o todo, né? Mas assim, li a primeira parte, a parte da hipóteses, né? Assim, é um conceito para mim, particularmente. E eu achei bem interessante. Essa parte de tecnologia intermediadora, de revolução cognitiva, né? Assim, eu sou engenheiro, né? Então não faz parte do dia a dia. E mesmo conhecendo, porque eu trabalho ali do lado do Beto, né? Uma divisória ali que não faz assim, a gente acaba discutindo muito, falando muito sobre o assunto. Eu acabei até vendo alguns vídeos, né, do teu canal do YouTube. E assim, estou curioso para ler a outra parte do livro, né, para ver assim, mais ou menos onde é que tu queres chegar, ou se tu simplesmente solta a bomba e vai deixar a gente ruminando sobre o assunto. Mas o conceito em si das órteses tecnológicas, dessa questão de intermediação e tal, eu achei bacana. E assim, adaptável, assim, se a gente entender, acho que a gente pode sair por isso aí para a gente poder dar esse passo à frente, que é um pouco do que a gente quer
fazendo o projeto. Quer dizer que você se sentiu... Foi confortável para você a parte que você não leu é a parte de metodologia, né? Então tem a parte do diagnóstico e tem um tratamento. Então você só ficou no diagnóstico. Assim, como a gente discute muito, acho que assim, muito do interesse, né, que está fazendo aqui hoje, o Beto sempre fala muito dessa questão das ilhas, de você trazer o problema, que é um pouco do que a gente está tentando fazer. Assim, eu tenho curiosidade para saber como é que isso funcionaria na prática. Porque assim, a parte que a gente está fazendo do projeto é uma parte muito tecnológica, né? A questão da intranet colaborativa, a própria questão de um aplicativo para a gente poder fazer, ter um contato diferenciado com o usuário, é uma parte. Em tese simples. Assim, se você tiver, né, os recursos para fazer, você faz. Mas assim, o projeto não se resume a isso. Não adianta você ter um aplicativo, você tem intranet, tal, você tem que ter uma questão de mudança cultural, até nossa. E a curiosidade é exatamente para saber como é que funciona isso. Né? Como é que é esse negócio de você trazer um problema e resolver o problema de uma forma distinta. Porque se resolver o problema a gente gosta. Né? A gente é engenheiro, então eu gosto de... Beleza. Quem vai agora? Fala. Bom, meu nome é Sandro, eu sou da Superintendência de Transporte Rodoviário de Cargas. Tá? Confesso, eu recebi o livro na sexta-feira, mas essa semana foi um pouco tumultuada, então só folhei, realmente não li. Expectativas sobre o projeto, a parte que eu entendi. Eu venho, antes de ser servidor público, venho de uma experiência muito grande na área privada. Então, com o início da revolução tecnológica, na área privada já houve uma preocupação nesse sentido. É óbvio que não tão forte como se tem hoje em dia, né? E foi uma das coisas que eu senti na área pública, realmente, essa falta de interação, não só com o usuário final, como com os próprios colaboradores dos grupos de trabalho. Então, acredito que é importante essa mudança, e para mim ela vai ser muito mais cultural do que tecnológica, tá? Eu sou administrador, mas conheço um pouquinho de outras partes, de matemática, de engenharia, curiosidade, né? Mas a minha formação humanitária me mostra que tecnológico, você resolve facilmente, o mais dificilmente é essa mudança cultural que é muito grande. Um exemplo da minha área, hoje você vê, quando você tenta entender o transportador para incluir um simples veículo, ele tem que ir presencialmente no posto de atendimento, enquanto você vê em outras áreas, aí, mais na iniciativa privada e algumas áreas na área pública, toda essa interação mais forte com o usuário, você vê que realmente tem alguma coisa muito errada. E a expectativa seria essa, que realmente aconteça essa mudança cultural. Ok, vou ler o livro no final de semana, com certeza. Bom, meu nome é Suelen, sou uma leitora ouvinte, digamos assim, porque o Beto foi começando a ler e a gente me explicando o que ele estava lendo e a gente discutindo em cima daquilo, até acho que evoluindo, né, o pensamento do que a gente estava lendo e com as minhas contrapropostas, né, do que estava sendo discutido. Eu trabalho aqui na área de fiscalização, a gente trabalha diretamente com o usuário e eu acho que essa é um dos pontos muito chaves do que vocês estão pensando na área de estudos, né? Que é trazer o usuário para dentro e fazer com que ele seja um dos grandes informadores, né, de uma situação geral, de um panorama geral de como é que está o transporte, né, e como fazer esse link. Então, acho que a minha expectativa aqui é de, né, começar a pensar fora da caixinha de como trazer essa experiência do usuário, como fazer isso de uma forma satisfatória, de como fazer isso de uma forma proveitosa, né, para que a gente possa ter, né, novos projetos, novas iniciativas com melhores resultados dentro da agência. Meu nome é Krishna, publicitário, trabalho nas costas sobre comunicação. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu já conheço bastante sobre esse assunto.
alternativa, eu acho que é trazer o que está aqui, né? Todo mundo já conhece para o mundo organizacional, né? Que é uma coisa que a gente já vivencia, né? Eu acho que é mais nesse sentido, de você trazer as multitarefas, e compartilhar isso com todos. Bom, meu nome é Carol, sou da Assessoria de Comunicação, recém-chegada na casa, uma semana aqui no IPT, li o livro todo, uma temática que eu já conheci um pouco, desde a formação, e assim, de início eu fiquei muito feliz, muito impactada pela perspectiva humanizadora, né, que você traz quando você diz que vamos utilizar a tecnologia para reduzir o sofrimento humano, e eu acho que ela só faz sentido se tiver esse fim. E aí, lendo o livro e tentando trazer para esse universo que eu mal conheço, né, por isso que tenho tentado ler muito sobre, que é a NPT, fiquei pensando, você fala muito do sistema de qualificação, dos exemplos que você dá, inclusive, no final, né, no Tarco Digital. E eu fiquei pensando, puxa, mas será que isso não é um ato mecânico? De que forma esse usuário ele vai poder produzir conteúdo também? De que forma ele vai efetivamente contribuir para a construção de novos processos, né? Porque se você vai lá só colocar uma estrelinha, isso não diz muita coisa. E, enfim, eu fiquei problematizando essas questões mais, talvez, humanísticas mesmo, humanizadoras, né? É isso. Meu nome é Paulo, trabalho na Superintendência de Transporte de Passageiro. Eu vejo que o projeto como toda uma oportunidade de nós, quanto pessoas que estão do lado da oferta da regulação do serviço, como do lado de usuário também, que de vez em quando nós somos, a dificuldade que os usuários têm, os passageiros, de ter uma informação mais fácil, mais simples, de poder colaborar de uma forma mais ativa com todo esse volume de tecnologia disponível hoje, né? E as coisas são tão rápidas, tão interativas, e a gente fica se questionando como é que a gente não consegue acompanhar essa evolução do mundo tecnológico. Então, eu acho que uma coisa interessante, eu queria muito aprender sobre o assunto. Não li o livro, né, mas ficou de dever de casa agora, né, Beto? E para procurar saber de mais coisas. Ouço também o Beto falar muito sobre isso, já dei algumas ideias sobre como a gente pode fazer, o que pode fazer, o que eu penso que pode ser feito assim, de forma que a agência possa ser mais, interagir mais com a sociedade, principalmente com as pessoas que demandam serviços que são regulados por nós, né? Então, basicamente é isso. Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro. Assim como o Sandro, eu vim da iniciativa privada, tive uma grande experiência na iniciativa privada, principalmente na área de telecomunicações, onde a interação do consumidor com a empresa é muito grande. E uma das dificuldades que eu observo, já trabalhei na mesma superintendência que o Sandro trabalha, hoje eu estou na superintendência de fiscalização, que é uma superintendência que está muito ligada ao usuário, e uma dificuldade que eu observo muito grande aqui na agência, e seria interessante a gente estudar uma forma de quebrar essa dificuldade, é realmente a interação do usuário com a agência, né? Na área de fiscalização, por exemplo, a gente nota isso claramente, a dificuldade que tem o ente regulado, principalmente o usuário, de vir aqui falar com a gente.
nos ajudar, né, a melhorar o nosso dever aqui, o nosso trabalho. Sou Mônica, sou da assessoria de comunicação e para mim a grande expectativa por esse curso é realmente a gente encontrar uma forma de mudar a cultura, mudar a cabeça das pessoas, as nossas próprias cabeças, né? Porque eu acho que a gente também tem muita resistência em algumas coisas, e realmente mudar a cultura para a gente poder dar esse pulo, né? Que é, eu acho, passar da forma como a gente lida com o usuário, com a sociedade, com o nosso público hoje, para a interatividade e tal, realmente um pulo enorme. E a minha grande esperança é a gente conseguir uma forma de começar esse processo, né, de mudança de cultura, de mudança de pensamento. Eu acho que vai ser o grande desafio e a minha grande expectativa. Bom dia, comentários, eu sou do Centro de Documentação. Confesso que, assim como os colegas, eu não tive tempo para ler o livro. Muita gente está envolvida em vários projetos, realmente, como o Beto falou. Mas, de qualquer forma, em outros estudos de gestão pública, eu já observei que as agências reguladoras elas têm um papel meio que vanguardista em relação à inovação, de sistemáticas, de processos, etc. Eu acho que é interessante que nós busquemos aqui várias soluções inovadoras para fortalecer esse papel. E até em função da minha posição, trabalhando nessa implementação, eu espero, a minha expectativa é que nós encontremos formas de inovar, mantendo principalmente a segurança da informação. Eu acho que é algo que a gente tem que sempre observar, que aumenta a conexão com o usuário, aumenta essa rede de informação, mas resguardando sempre a segurança da informação dos papéis estratégicos da agência. Leonardo, da auditoria, também não li o livro. O que posso dizer que acho muito interessante o projeto, mas o que me preocupa é como a agência vai lidar com essa informação trazida pelo usuário. Porque hoje, na cultura da agência, o usuário ainda é um chato. Eu digo isso porque a gente lida com todas as áreas da auditoria, a gente caminha a manifestação do usuário para todas as áreas, e a cultura da agência é que o usuário é um chato que não tem o que fazer. E mesmo o usuário tendo razão e insistindo, a agência não quer mudar. Então, o que me preocupa é como a gente vai tratar essa demanda que vai vir. Porque eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco em tratar que já existe. E hoje a gente já tem uma quantidade de informação muito grande do usuário para a mudança na agência, a mudança nas legislações, e a agência trata isso como, não sei se no quinto plano, mas assim, com muita resistência. O usuário é visto hoje pela agência com muita resistência. Temos resolução de participação social, mas cá entre nós, estamos entre a agência, audiências públicas são feitas para cumprir tabela em processo que vai ter seu. Quando o usuário se manifesta, quando ele tem razão, raramente você vê uma mudança no processo. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito no que a gente já tem e como tratar o que a gente já tem, porque o projeto é muito interessante, mas ele vai trazer mais demanda, ele vai trazer mais usuários, com mais informações, com mais solicitações. E o que vai adiantar a gente aumentar o nosso número de demandas recebidas e não tratadas? Quer dizer, na minha visão, a imagem da agência vai piorar. Então, eu acho que para a gente ter uma melhor imagem, a gente tem que começar a tratar o que a gente já tem hoje. E aí eu acho que você, com o projeto, pode ajudar nesse sentido. Então, a minha preocupação é nesse sentido, que a cultura seja modificada. A gente já tem agora a lei de acesso à informação, tentando mudar essa cultura, né, que o sigilo agora não é mais a regra, é a exceção. Quer dizer, então a regra agora é o acesso à informação, mas dentro da agência hoje, quando o usuário vem com a demanda no SIC, quer dizer, se a área puder dizer que é sigiloso, com certeza vai dar uma resposta que é sigiloso. Então, o que a gente tem que fazer é o que está se comentando, é uma mudança de cultura. Então, o problema eu acho que é cultural. Essa é a minha expectativa, que a gente consiga mudar essa cultura de que o usuário realmente,
Nós somos servidores públicos, ele que paga o nosso salário e ele tem direito de falar, de reivindicar e de mudanças dele, que sejam para o bem da instituição e da sociedade. Então, essa é a minha visão. Meu nome é Silvio, eu sou da SUFER, trabalho numa área de coordenação de análise de projetos ferroviários e a minha formação é em arquitetura. Né? Então, eu sempre tive um olhar mais questionador a respeito dessa burocracia toda que a gente enfrenta todo dia e sem a gente vencer essa coisa a gente não consegue evoluir. Na nossa área a gente tem, para um exemplo bem recente, a gente tem um passivo aí de mais de torno de 700 processos. Não tinha coisa parada desde 2008. E a gente conseguiu esse ano um avanço grande porque a gente conseguiu fazer algumas mudanças importantes. Mas a gente enfrenta todo tipo de problema contínuo. Segurança de informação, nós trabalhamos com um grande número de terceirizados. A gente tem problemas de toda ordem. Né? E até, inclusive, embora a gente não tenha um atendimento ao público direto, como a gente trabalha com projetos no Brasil inteiro, quando há atrasos, a gente enfrenta, né, às vezes a necessidade também de atender vários setores que ficam ligando, cobrando, acionando diversos setores da agência, colocando todo mundo ali em cima, fazendo cobrança, etc. Então eu acredito muito na mudança, na entrada da tecnologia, uma visão mais ampla, mais aberta para esses processos, e inclusive na troca de informação entre áreas da agência para a gente aproveitar as boas experiências. Né? Então, acho que a gente caminha um pouco nessa área, espero que a gente possa conseguir avançar nisso. Vocês estão precisando de um macumbeiro, é isso? Mais ou menos isso. Né? Pai de santo cultural, né, cara? Fazer botar ali um despacho na encruzilhada aqui da NTT, que aqui em Brasília não tem esquina, né? Tem que arranjar uma esquina para botar um despacho ali, né? O pessoal coloca na rotatória. Exatamente, na rotatória, né? Isso aí. Pai de santo Niemeyer, né? Olha só, eu acho que a gente aqui falou algumas questões e eu tenho trabalhado 10 anos que eu estou trabalhando justamente a minha especialização é diagnóstico e tratamento do mundo digital. Há 10 anos que eu brinco com isso. Eu até tenho uma menina que fez estágio comigo. Ela, quando a gente eu comecei minha empresa em 95. E ela botou na assinatura dela assim: crio homepages, não sei o que elas comem. E é verdade. Porque a gente tem um trabalho nosso aqui, e aí eu venho trabalhando com isso, e quando a gente começou com essa brincadeira de mundo digital e internet, a gente vai ver uma coisa interessante em relação à cultura, que é a seguinte: quando nós começamos com o e-mail, olha só aqui, para a gente entender o choque que a gente está vivendo. Eu comecei em 95, então eu tenho 400 projetos desenvolvidos nessa área desde 95. Empresas de todos os tamanhos, de todas as áreas, públicas e privadas. Então, quando a gente começou a falar sobre e-mail, e eu saía para vender, vamos implantar e-mail, não sei do que, o que a pessoa olhava? Memorando, vou informatizar o memorando. Tudo bem. Chegar para o cara, meu irmão, vamos informatizar os memorandos? Ah, dá para informatizar o memorando? Vamos colocar o memorando. Onde? Depois, quando a gente passou para a segunda parte, que era o desenvolvimento de homepages e portais, né? Chegava no cara e falava assim: meu irmãozinho, vamos botar o folder público?
folder. Ah, dá para botar público e todo mundo vê? Dá, é barato? É, bom. O cara botava folder. Então, bota folder. Todo mundo. Demorou um pouquinho de o pessoal entender, mas bota os folder, né? Aí depois vem a discussão, terceira etapa, intranet. Intranet era o seguinte: vamos pegar o mural que fica no corredor e vamos colocar, informatizar o mural? Informatizar o mural, dá para fazer isso? Dá. Tem nego fazendo isso? Tem. Então bota aí, cara, intranet. Né? Teve mudança cultural? Alguma coisa, mas nada que um resfriado, né, uma novalgina não resolvesse o problema. Aí depois o pessoal chegou à fase dos sistemas. O cara falou assim: pô, vamos pegar um sistema que já existe hoje e vamos dar uma visibilidade web nele? Ah, dá para fazer isso? Dá. Cara, vamos fazer. Bota para fazer. E eu só vendendo coisa, estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, né? A partir de 2004, aconteceu um negócio que deu um estrambelhado na brincadeira. 2004 surge a banda larga no Brasil. Com o surgimento da banda larga, o usuário que era um usuário de modem, que pagava por hora para conectar, né? Chegava a conta no final do mês, o cara ajoelhava para rezar, para ver quanto seria a conta no final do mês, cada vez era maior, porque quanto mais ele acessava, mais ele pagava. Então o usuário usava a internet tipo no osso. Quando chegou a banda larga, a lógica do usuário foi o quê? Foi o contrário. Ele pagou o fixo. Ele falou assim: quanto mais eu usar esse troço, mais barato fica. Inverteu o processo. E aí o que estava ali escondido na internet, que era todo um conjunto de sites que já existia, mas estava escanteado, que eram os sites ditos participativos, colaborativos, surgiram e criaram e começaram a se expandir. Aí veio Facebook, MySpace, YouTube, mais tarde o Facebook, né? Orkut aqui no Brasil, e as coisas se expandiram por aí. Aí quando eu cheguei na empresa e falei assim: agora tem rede social, vamos implantar, e o cara fala: o que é isso? Não tinha nada que você pudesse dizer agora, vamos pegar e vamos informatizar alguma coisa, não tinha isso. Então, se vocês notarem uma coisa interessante, em 2004 surgiram as redes sociais, e até hoje, em 2013, já passaram 9 anos, as empresas continuam exatamente iguais. As redes sociais do lado de fora e as empresas aqui, do mesmo jeito. Algumas pessoas falaram assim: vamos então colocar colaboração nas intranets. Saiu um livro ano passado, chama Mídias Sociais na Organização, do pessoal da Gartner. 400 empresas americanas foram pesquisadas. 400. A pesquisa deles é o seguinte: das 400 que tentaram implantar redes sociais colaborativas, 90% não funcionou. 70% porque ninguém fez nada, e as outras 20% criaram redes, conversou, etc. Mas era assim, rede sobre esporte, cinema, cultura, não agregou nada ao negócio do pessoal. Então eu vou repetir o dado para vocês: 90% das redes sociais não funcionaram internamente nas organizações. E aí eu falei: bom, eu vou começar a vender biscoito no sinal, né? Porque eu venho na sequência. E aí eu comecei a sentir, como eu já tinha uma certa experiência, eu comecei a sentir claramente que eu não tinha mais o que vender para os meus clientes. E aí, a partir daí, nós temos aí o que vocês falaram, de uma cultura, e aí eu tive que começar a estudar, para valer. E entrei no doutorado,
terminei meu doutorado em 2011, Ciência da Informação, e a minha ideia era entender o seguinte, continua sendo a mesma ideia. O que aconteceu? Por que a gente não consegue botar a rede social corporativa? Por que a gente não consegue colocar os usuários para colaborar e para participar? Por que isso não funciona? Por que não acontece? É um problema, né? É o que vocês colocaram aqui como questão. E aí vem uma discussão que é interessante, que é a seguinte, que é uma outra pergunta que vem junto com isso. Uma tecnologia é capaz de mudar a cultura? Porque a gente acha que a cultura está acima da tecnologia, mas uma tecnologia pode mudar a cultura? E aí, em 2006, eu lancei com o professor da COP, lá da área de engenharia de produção, Marcos Cavalcante, eu lancei junto com ele um livro chamado Conhecimento em Rede. Esse foi o primeiro livro que falou sobre o Web 2.0 em 2006, aqui no Brasil. Eu digo hoje para vocês que quando uma pessoa pergunta, e aquele livro 2006 e tal, eu falo, não, aquilo ali eu estava incorporado por um Exu, psicografei aquele livro, e hoje aquele Exu já desencarnou, né? Porque aquele livro era cheio de ilusões, aquele livro. Então aquele livro, em 2006, eu vinha na sequência, né, de implantações, então eu percebi que a nova onda era colaboração, conhecimento em rede, participação. Estava evidente aquilo ali. E aí a gente desenvolveu, e na parte do diagnóstico tinha algumas coisas que eu considero que continuam valendo para mim, mas tinha uma ilusão ali que era a seguinte, que a gente ia ter uma continuidade nas organizações. E tinha a segunda parte do livro, que também é igual a esse livro, uma metodologia. E tinha uma metodologia que era a seguinte, eu vou pegar um setor da organização, quase como se fosse assim um movimento guerrilheiro, dentro da organização, eu pego um setor muito esperto, um pessoal multiplicador dentro da organização, e ali dentro eu crio essa nova cultura. E aquilo vai ser tão bom, tão espetacular, vai ter tanto resultado legal, que aquilo vai influenciar todo mundo, vai ser que nem Serra Maestra. Vai descer o Fidel Castro e vai fazer a revolução de dentro para fora da organização. Isso foi em 2006. E eu passei 7 anos, de 2006 até o lançamento desse livro azul, tentando fazer isso. Então, eu estou contando a história para vocês o seguinte, eu levei muita cacetada, tiro, facada, granada. Então eu vou economizar aqui, eu vou economizar as costas de vocês. É isso que eu quero tentar fazer. Então foram 7 anos tentando fazer isso. Vários projetos. E aí, quando deu mais ou menos 2010, eu vi que tinha alguma coisa errada, que não estava funcionando e que não ia funcionar, e eu não entendia por que não ia funcionar. E aí eu comecei a criar uma certa crise profissional que se estendeu por uma crise pessoal, que eu falei, estou fazendo um doutorado, montei minha empresa em 95, não consigo mais vender para os meus clientes o que eu acho que eu tinha que vender, e o que eu estou tentando vender não funciona. Ou eu enganava o meu cliente, dizia, não, bota aí que vai funcionar, e já sabendo que não ia funcionar, e eu tinha que me posicionar. Aí eu já estava à beira de uma depressão, aí um menino, geração Y, de um projeto que eu estava fazendo no governo, inclusive,
a gente criou lá na empresa dele, dentro da metodologia do Exu lá de 2006, criamos um blog dentro de uma empresa, de um setor dentro da empresa, e aquele blog, a ideia daquele blog, e cada funcionário ganhou um blog naquele setor, e a gente começou a ver como é que a gente ia criar colaboração. Eram vários setores, vários núcleos trabalhando desenvolvimento de software em vários lugares, a gente criou blogs e tal, criou um grupo mais ou menos parecido com esse, etc. Tal. Coisa foi andando e tal, o pessoal foi se motivando, e obviamente que quando você começa a se motivar, você logo quer expandir aquilo para os outros setores. E aí aquele setor que estava ali tentando se expandir, o nome do projeto era XXX 2.0. O nome do setor específico é 2.0. Aí quando o cara chegou num setor do lado, ele falou, gente, podia dar uma melhoradinha nesse teu processo aí, etc. Aí o cara do lado falou assim, não, meu irmãozinho, você não entendeu. 2.0 é da sua porta para dentro. Da sua porta para fora continua o mesmo número, não mudou o número. É a mesma versão do software. Aí ele falou, aí ele foi para outra porta. Quando chegou da outra porta, o cara falou, meu irmãozinho, vou explicar uma coisa para você. O 2.0 é da sua porta para dentro. Da porta para fora continua a mesma versão. Então, quer dizer, aquilo ficou encapsulado ali. E o cara sentiu que alguma coisa estava errada. O garoto sentiu aquilo. A galera que estava motivada sentiu aquilo. Aí estava numa reunião parecida com essa. Eu já estava quase chegando ao início da depressão. E aí o moleque chegou para mim e falou assim, vem cá, na boa. Quando ele falou na boa, eu senti que naquele na boa existia uma certa escopeta nos olhos dele. Entendeu? Sabe aquela escopeta no olhar que o garoto fala na boa? Eu falei, não, tudo bem, pode falar. Aí ele falou para mim o seguinte, eu queria falar para você o seguinte, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu senti que eu estava subindo na laje dele, eu na escada, e ele com a escopeta de cima para baixo me olhando assim. Aí ele falou assim, olha só, esse processo que a gente está fazendo aqui é um projeto de comunicação ou é mudança de processo? Então, naquele momento, ele resumiu a crise que as organizações estão passando, que é mais ou menos essa crise que você falou, né? Ou seja, a gente está introduzindo uma nova tecnologia que traz comunicação para a organização, mas a organização vai mudar a partir disso que está acontecendo. Ou a organização vai fingir, é isso que ele está me dizendo, que as coisas vão acontecer e os processos vão continuar exatamente igual. Aí, malandro, quando ele falou isso, ele diagnosticou, bom dia, ele diagnosticou, na minha opinião, o século XXI. Ele lá com a sua maneira de falar. E aí eu entrei numa crise profissional e eu falei, não tem mais o que vender. Investi não sei quantos anos, sou hipercapacitado, mas eu não tenho mais o que vender para as pessoas. Fui estudar. E aí eu deixei de ser, por necessidade, um consultor. Quer dizer, eu já estava tentando ser um consultor, que eu tenho acho que dois modelos de consultoria que acaba levando para dar aula e acaba levando para pesquisa. Existem os consultores que são consultores intérpretes e consultores compositores, tá? Então o que aconteceu? Eu era um consultor que tentei com o livro amarelo ser um consultor compositor para criar uma metodologia e vi que a minha música que eu tinha criado estava indo para o saco, ninguém dava mais, aquilo não funcionava. Então eu tinha que criar uma outra coisa, uma outra metodologia. E olha só que interessante, existia um erro
em algum lugar que eu não sabia aonde, no software, que eu tinha que descobrir qual era o bug que tinha acontecido. Tinha um bug no diagnóstico, que basicamente a gente vai trabalhar aqui com dois conceitos, que é o que mais interessa, principalmente para os engenheiros, que é que nem médico. Diagnóstico, tratamento. Se você diz que a dengue, a culpa da dengue é Jesus Cristo, você vai para a igreja rezar. Agora, se você diz que a culpa da dengue é o mosquito, você vai ver como é que você vai resolver esse problema com esse mosquito, né? Tem uma história muito interessante na Idade Média, que mostra um pouco como é que é essa coisa do diagnóstico, e isso tem uma influência, depois a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, que quando teve a peste aconteceu mais ou menos no século XV, antes da chegada do papel impresso, e as pessoas começaram a ficar doentes, e as pessoas corriam para a igreja para rezar, e quanto mais elas corriam para a igreja para rezar, mais junto elas ficavam e mais a peste se espalhava. Então faltava o diagnóstico, para depois ter o tratamento. Então a gente tem que procurar um diagnóstico para entender que século é esse que nós estamos entrando. O que significa essa nova tecnologia? Por que essa tecnologia muda a cultura? E aí é uma pergunta mais filosófica. A tecnologia é capaz de mudar a cultura? E é uma outra pergunta mais sofisticada ainda que esse moleque me fez. Ele falou o seguinte: o que muda o quê? É o processo que muda a comunicação ou é a comunicação que muda o processo? Eu tive que entrar dentro dessas discussões para poder fazer meu diagnóstico. Tive que subir na montanha, eu tive que sair da metodologia e subir para a teoria e para a filosofia. Eu descobri que quando você tem um problema na metodologia, você tem que usar ferramentas de teoria e de filosofia para colocar a metodologia no laboratório. E aí eu peguei a metodologia que eu tinha criado e botei na bancada e disse: eu tenho que ver que erro existe nessa metodologia que não está funcionando para as organizações. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eu não estou trazendo para vocês aqui um blá 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 que eu acordei de manhã e estou trazendo para vocês aqui. Isso aqui para mim é muito sofrido, é um processo de vida isso aqui. Eu trago isso aqui como uma dificuldade, né? Chegar onde nós chegamos foi um processo muito doloroso, porque a gente está vivendo um momento muito difícil na espécie humana, que a gente está vivendo uma mudança muito grande e a gente não tem capacidade de entender essa mudança e não está preparado para ela. E a gente vai ter que dar nó em pingo d'água para a gente poder colocar essa mudança dentro de um processo organizacional. Então eu estou há 10 anos tentando estudar e entender para a gente poder chegar aqui. Então essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Isso que nós estamos vivendo aqui é uma coisa muito nova. Esse diagnóstico é um diagnóstico que pouca gente tem. A maior parte das pessoas está fazendo um diagnóstico, na minha opinião, equivocado do que está acontecendo, do que tem que ser feito, né? Eu acho que eu tenho uma certa vantagem, por causa que eu estou desde o início trabalhando com isso, e por causa que eu tenho uma característica que eu gosto de estudar. Se a pessoa que não gosta de estudar não vai chegar nesse diagnóstico. Então, primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar aqui dentro da NTT é alinhar um diagnóstico. Alinhar um diagnóstico. O que está acontecendo na sociedade hoje, para onde o século XXI está levando as organizações. E como as organizações, e aí já o tratamento, que as organizações podem fazer para se alinhar a este novo século. É que nem aquele empresário americano na crise diz assim: eu não estou gostando dessa crise, eu não vou entrar nessa crise. Ou aquele cara na tsunami, né, na beira da praia, tsunami vindo, ele falou: não estou gostando dessa tsunami, não quero saber dessa tsunami. Como se a gente tivesse às vezes o poder de querer sair de determinadas situações. Então o novo século ele vem, querendo a gente ou não querendo, trazendo mudanças que a gente possa gostar ou não gostar. Então a primeira coisa que eu quero discutir com vocês, e aí tem a ver com a forma que nós vamos fazer isso,
que é a seguinte: eu quero dedicar o primeiro passo do nosso trabalho ao diagnóstico. E aqui eu sinto muito contente e feliz de ter muito engenheiro, porque de maneira geral, quando as pessoas hoje estão trabalhando com metodologias, consultorias e visões, as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar por uma questão de falta de trabalho, de racionalidade. As pessoas trabalham muito no emocional. As metodologias são vendidas cercadas de pirotecnias. Sobe um cara no púlpito, né, um guru, geralmente em inglês, né, geralmente com uma série de títulos, aí começa a fazer uma série de coisas, fala uma série de situações e diz que você tem que fazer isso, isso, isso. Ele não diz nunca qual é o diagnóstico que ele chegou. Ele não apresenta a memória de cálculo que ele chegou. Se você levantar o dedo e perguntar qual é a memória de cálculo para você chegar nessa metodologia, ele não vai te responder. Ele fala, não, isso aí... O que ele vai sugerir a você é o seguinte: faz o que eu estou falando, porque no final das contas vai dar certo. É uma autoajuda organizacional. Eu diria para vocês o seguinte, que as organizações hoje, elas trabalham da mesma maneira que as pessoas, na autoajuda. Né? Várias metodologias que são implantadas são na base da autoajuda. Você não precisa pensar, você segue 10 coisas aqui, que isso se encaixa em qualquer organização do mundo inteiro. Funciona nos Estados Unidos, na África, no Brasil, na Venezuela, em qualquer lugar do mundo você segue aqueles 10 passos que vai funcionar. Aí você pergunta, mas qual é o seu diagnóstico para eu fazer isso? Não tem diagnóstico. O diagnóstico é feito numa empresa de consultoria nos Estados Unidos, fechada, como se fosse um DLL de um sistema operacional, em que você não precisa entrar naquele DLL, você só precisa consumir o aplicativo. Se der um problema no aplicativo, vem a empresa de consultoria e faz o ajuste para você, e você paga um pouco a mais na metodologia. Então não há uma discussão sobre o diagnóstico.